É bem provável que no início desse ano você tenha lidado com imagens como esta: o fogo tomando conta de várias partes das florestas brasileiras, deixando rastros por onde passa, inclusive no céu de várias cidades. Mas afinal de contas, por que tanto se fala nisso e quais são as consequências para a sociedade, a fauna e a flora? Para entender isso melhor, nós precisamos conversar sobre o efeito estufa. O efeito estufa tem esse nome por se assemelhar ao funcionamento das estufas agrícolas, por exemplo. Isso porque a radiação proveniente do Sol bate na superfície terrestre e é absorvida. Um tempo depois, parte dessa radiação absorvida é emitida de volta para a atmosfera. E a função das estufas é fazer com que essa radiação não se perca, fazendo com que o interior da estufa seja mais quente do que o lado de fora. E com o nosso querido e amado planeta Terra, tudo é semelhante. No lugar das paredes da estufa, nós temos camada de gás chamados gases estufa, como por exemplo o dióxido de carbono, o vapor de água, o metano. Esses gases são os responsáveis por evitar que parte da energia emitida pela superfície da Terra se perca, fazendo então com que a Terra tenha uma média de temperatura de 15 graus Celsius. Agora, só para você ter uma noção, a ausência de gases estufa na atmosfera faria com que toda a radiação emitida pela Terra se perca, e com isso, a temperatura média do planeta cairia para menos 18 graus Celsius. E como tudo na vida precisa de um equilíbrio, o aumento da concentração de gases estufa na atmosfera faz com que a maior parte da radiação emitida pela Terra fique concentrada aqui, aumentando a média de temperatura. Por isso que nos últimos tempos você tem sentido mais calor. Mas por que tanto se fala nas queimadas na região da Amazônia? Um dos principais problemas causados pelas queimadas é a emissão de dióxido de carbono na atmosfera, aumentando assim a concentração dos gases estufa e elevando a temperatura média da Terra. Mas tudo não para por aí. Isso porque as plantas são as principais produtoras de oxigênio na Terra. Tudo isso acontece pelo processo chamado fotossíntese, onde as plantas captam o dióxido de carbono na atmosfera e, na presença de água, produzem glicose e o oxigênio, responsável por te manter vivo. Outro fator afetado diretamente pelas queimadas são as chuvas. Isso porque a maior parte da precipitação de água acontece pela transpiração das plantas. Além disso, a presença de vegetação permite com que o nível de água subterrânea esteja sempre em equilíbrio. Mas, na ausência das plantas e das árvores, a água penetra cada vez mais no solo, impedindo assim então a evaporação dessa água para a formação das nuvens e em seguida a ocorrência de chuvas. E quando o assunto é fauna e flora, nem precisa se falar que a biodiversidade das plantas diminui drasticamente. Além disso, nessas florestas vivem diversos animais que infelizmente acabam mortos pelo fogo ou perdem as suas casas, perdem o seu habitat natural. Com isso, são obrigados a tentar viver em outras regiões, mas muitos não conseguem. Nós temos como exemplo o urugutango, que já perdeu 90% do seu habitat natural. E é exatamente por tudo isso que tanto se fala na destruição da Amazônia, nas queimadas florestais. Até porque isso não afeta apenas as plantas ou os animais, afeta diretamente a nós, seres humanos. E aí fica a questão: e você? O que tem feito para evitar com que isso aconteça?